e esperando dessa Casa Revisora da República ação efetiva, menos discurso, senador Cleitinho, e mais ação efetiva. Especialmente sobre o grande problema do Brasil hoje. Todo mundo já percebeu, quem tem um mínimo de honestidade intelectual, que nós temos um poder, que é o STF, humilhando, desgraçando, causando uma loucura institucional, causando uma insegurança jurídica no Brasil, porque não respeita os demais poderes, porque rasga a Constituição, dia sim, dia não, alguns dos ministros. Claro, ressalvando exceções que são cumpridores dos seus deveres. E olha o que eu estou trazendo aqui, que é um assunto que rodou bastante no país, nós mergulhamos para entender. Segundo relatou o mestre em Direito Penal, Jeffrey Schichini, que é advogado da defesa de Felipe Martins, ex-assessor internacional do governo Bolsonaro, a Polícia Federal apresentou um relatório final de um dos inquéritos envolvendo Eduardo e Jair Bolsonaro, ou seja, as relações existentes entre pai e filho. A primeira estranheza desse relatório da Polícia Federal é que incluiu informações referentes ao inquérito do Felipe Martins, completamente desconexas. Foi naquelas mensagens vazadas estranhamente, seletivamente, onde tem diálogos ali do pastor Silas, do ex-presidente, do filho, que aí no vazamento estranhamente colocaram o nome até do Gilmar Mendes, lembra? Presta atenção. Houve essa inclusão porque numa das mensagens de Eduardo Bolsonaro encaminhada ao pai, ele emite suas opiniões sobre possíveis desdobramentos de um mandado de segurança impetrado pela defesa de Felipe Martins. Uma das possibilidades mais importantes que eu acho é o processo sair das mãos de Alexandre de Moraes, que é vítima, se diz. Aliás, ele se diz vítima. E, ao mesmo tempo, é o delegado, é o promotor, ele é efetivamente tudo o que ele quer no processo, porque se age como imperador do Brasil ao arrepio da lei. Então, uma das coisas positivas nesse mandado de segurança é que sai dele e vai para o ministro André Mendonça, né? Sai da parcialidade de Alexandre de Moraes e vai para o ministro. Essa era uma das possibilidades aqui. Mas olha o que é que aconteceu. Nesse caso, ficou escancarado que um dos objetivos dessa inserção no relatório da Polícia Federal foi construir uma falsa narrativa ao afirmar que o mandado de segurança é apenas uma estratégia da defesa de Felipe Martins, no sentido de colocar em suspeição a relatoria de Alexandre de Moraes e, com isso, subverter a ordem do processo em curso. Parece piada, mas não é. Ora, qualquer estudante de direito aprende na faculdade que o mandado de segurança é uma medida recursal prevista na Constituição. É o mesmo recurso utilizado por Cristiano Zanin quando era advogado de Lula e que serviu para basear os discursos de reconhecimento da ação pelos ministros do STF que resultaram na vergonhosa descondenação de Lula, mesmo depois de ter passado por 3 instâncias do Poder Judiciário e ter sido condenado, cada vez aumentando as penas, por mais de 10 juízes. A corrupção e lavagem de dinheiro foi a condenação dele. Mas a maior e mais grave estranheza foi a inclusão do ministro André Mendonça, atenção, presidente, como um potencial investigado pela Polícia Federal, com o objetivo de torná-lo também suspeito para relatar o caso. Olha a que ponto chega a disputa de poder, porque são políticos, com raríssimas exceções. Como eu vejo que o ministro André Mendonça não é. Mas ali é um tribunal político. São evidentes os sinais de coação e constrangimento sobre o ministro André Mendonça. E isso é gravíssimo porque existem elementos suficientes para anulação do processo. E André já demonstrou várias vezes sua coragem. Recentemente, em plenário, ele fez a seguinte declaração:
Na verdade, não foi em plenário, foi num evento do LIDE. Ele colocou lá, abro aspas, um bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Palavras do ministro André Mendonça. O Brasil tem uma expectativa muito grande que esse ministro cada vez mais se posicione, tenha coragem, firmeza para se posicionar diante das arbitrariedades que estão acontecendo dentro daquele tribunal cada vez mais político e cada vez mais ativista e ideológico. Senador Girão, com a palavra, 30 senador... segundos para cumprimentá-lo por abordar esta fala serena, equilibrada de um magistrado que merece o nosso respeito. Eu me dei o trabalho de ouvir 3 vezes a manifestação do ministro André Mendonça. E ouvi também, em sinal de respeito, as colocações, num outro tom, do ministro Alexandre de Moraes. Acho que esta reunião da LIDE, ou do LIDE, não sei como é que se chama, mas foi muito útil para o país e para quem queira se informar. Muito obrigado. E se viu muito nos aplausos ali, né, senador Espiridião Amin, que o próprio pessoal que estava lá forneceu para um e forneceu para o outro ministro. Né? O Brasil está cansado dessa ditadura escancarada, que destrói todos nós, a economia, destrói a liberdade e a justiça. E a história está colocando nas mãos, senador Sérgio Moro, do ministro André Mendonça, eu percebo isso, uma extraordinária missão de dar início ao restabelecimento do Estado democrático de direito brasileiro, que vem sendo destruído sistematicamente pelas arbitrariedades cometidas por Alexandre de Moraes. Está dando a chance. Arbitrariedades, você vê o próprio caso da CPMI do INSS, que a relatoria foi agora para o ministro André Mendonça. Olha só a oportunidade que tem. Eu sei, senador Cleitinho, que ele vai sentir pressão dos 2 lados. Mas ele tem a chance de não sabotar uma CPI, como a gente viu na CPI das Bets recentemente, e outras, que pessoas convocadas pelo colegiado simplesmente não foram chamadas, porque o STF disse para elas não irem, acabando com uma comissão parlamentar de inquérito, porque isso anula o trabalho constitucional legislativo nosso. Agora vamos lá. As arbitrariedades que, além de perseguir jornalistas, advogados, comunicadores e parlamentares, avançam agora para o campo da perseguição religiosa, manifestada contra o pastor Silas Malafaia. Você pode não gostar do pastor, ter opiniões diversas, mas você ir lá pegar o passaporte de alguém que todo mundo sabe que prega no mundo inteiro, pegar o caderno de orações, isso é uma violação sem sentido algum. É porque, sabe por que isso? Porque ele faz manifestações grandes, ele organiza, ele promove. E vai ter um agora, 7 de setembro, que nós temos o dever, gostamos ou não de Bolsonaro, inclusive, de irmos para as ruas pela nossa liberdade, pela justiça, contra esse tirano chamado Alexandre de Moraes, que o mundo já está vendo como violador global de direitos humanos. Fica também minha solidariedade ao pastor Silas. Senhor presidente, me encaminhando para o encerramento, entre 2007 e 2009, por muito menos que tudo que eu falei aqui, o ministro Joaquim Barbosa se manifestou em plenário criticando um casuísmo de Gilmar Mendes que afetaria negativamente o Supremo. Sabe qual foi a palavra que ele disse? Abro aspas. Ministro Gilmar Mendes, me perdoe a palavra, mas isso é um jeitinho e nós temos que acabar com isso. Vossa Excelência está obstruindo a justiça desse país. Sai às ruas, ministro Gilmar Mendes, lembra? Sai às ruas. E aí a gente viu o ministro Gilmar Mendes agora, dias atrás, saindo nas ruas não vai, eles não vão. Estão prendendo o brasileiro injustamente por manifestações, por suas posições políticas, opiniões.
Mas quem está preso, na verdade, são eles. Nessa vingança, nesse ódio, o brasileiro está vendo tudo isso e reprova. Mas o ministro Gilmar Mendes foi dar uma entrevista. Agora, ele disse, sabe o quê? Eu converso com um lado político, converso com o outro, estou aberto. Para com isso. Para com isso. Quem é para fazer política é o Cleitinho, é o senador Sérgio Moro, é o senador Plínio, somos nós aqui, somos deputados, são vereadores, são governadores, são quem foi eleito para isso. Ali é para ser um tribunal, é para falar nos autos, não era nem para dar dando entrevista, mas perderam a noção. Eu volto a dizer, não há comparação entre o que ocorreu naquela época, 2009, por exemplo, como eu falei aqui, com os acontecimentos atuais, onde um único homem extrapola completamente suas prerrogativas como ministro do STF e age como um ditador, acusando, investigando, caçando provas, censurando, perseguindo, fazendo uso, inclusive, de parte da Polícia Federal, que trabalha como uma Gestapo nazista. Olha, é muito triste tudo isso. Já passou da hora de homens e mulheres de bem presentes na Suprema Corte se manifestarem de dentro para fora, em nome da justiça e da liberdade com responsabilidade. Da mesma forma, também já passou da hora desse Congresso, especialmente desse Senado, agir. Porque nós convivemos com um caso indecoroso de perseguição explícita ao senador Marcos Duval, tratado desrespeitosamente por Alexandre de Moraes como um zumbi. E quando esse bom e digno exemplo vier de um ministro do STF, ou de um senador, certamente produzirá um eco, encorajando outros parlamentares e magistrados em todo o país a vencerem o medo, pois estarão com a força irresistível da verdade. Não se trata aqui, senhor presidente, de disputa política entre direita e esquerda. É muito mais sério, muito mais profundo. Trata-se de não sucumbir diante do arbítrio de um único homem, que não recebeu nenhum voto popular e hoje está sendo mundialmente conhecido como um violador, mandando no Brasil e desmandando na cara de todo mundo. O povo brasileiro clama por justiça, clama por liberdade, clama por menos palavras e mais ação, clama pelo fim da ditadura, da toga, para que a nação brasileira não seja empurrada para um abismo sem precedentes, prejudicando 218 milhões de brasileiros. No minuto que me resta, eu sei que o senhor já foi muito benevolente, lhe agradeço, eu quero tratar desse último caso da Polícia Federal, do diretor da Polícia Federal. Temos que chamar, viu, ministro Sérgio Moro? Temos que chamar a Comissão de Segurança, o CCJ. Como é que ele quer prender, ele já está preso, o Bolsonaro. Quer colocar a Polícia Federal pedindo para colocar um agente dentro da casa. Tem criança, tem a mulher. Não basta ser lá fora, tem que ser dentro da casa. Isso é para humilhar. É melhor uma prisão preventiva. Vai logo a prisão preventiva, porque o Lula, na época, dava entrevista durante o julgamento, o juiz Sérgio Moro. Dentro da cadeia foi permitido dar entrevista. O Fernandinho Beiramar deu entrevista na cadeia. O Marcola deu entrevista na cadeia. O Bolsonaro foi censurado. Até as pessoas que não gostam do Bolsonaro, isso a gente ouve muita gente que não gosta, é normal da democracia, estão sentindo o abuso que está acontecendo e estão, inclusive, tendo uma visão diferente de tudo que está acontecendo. É aquela música, mas o ódio cega e você nem percebe. Música do Nenhum de Nós. É o que está acontecendo com alguns ministros do Supremo. Então, eu encerro com um pensamento de Gandhi, que enfrentou e venceu o império através da paz e da verdade. Nunca se sabe quais resultados virão em decorrência de sua ação. Mas uma coisa é certa, se nada for feito, não existirão quaisquer resultados. Haja Senado, reaja Brasil, que Deus nos abençoe hoje e sempre.